Olá, vamos dar início a mais uma aula de geografia com o tema o clima e seus fatores geográficos. Nossa disciplina, geografia. Aqui uma imagem representando o clima. Vamos ver aqui só algumas informações sobre o clima. Deve-se entender por clima a sucessão habitual dos tipos de tempo atmosférico que se repetem durante vários anos em uma localidade ou região. Enquanto o tempo atmosférico é uma combinação de temperatura e umidade momentâneas, de horas, dias ou semanas, o clima é uma combinação duradoura desses elementos. Por isso, para determinar o clima de uma localidade ou região, são necessários aproximadamente 30 anos de observação para conhecer, na verdade, a regularidade com que os tipos de tempo se repetem. Ou seja, para determinar o tipo de clima de uma região, é necessário 30 anos de observação, de estudos, para confirmar o tipo de clima de uma região. Ou seja, não é uma coisa momentânea, tem que ser a longo prazo para saber ou não se é o clima mesmo ou não daquela região. Vamos observar aqui fatores geográficos do clima. Temos aqui a grande diversidade de climas no mundo. Isso ocorre porque os elementos do clima, temperatura, pressão e precipitação atmosférica, variam de uma localidade para outra da Terra em virtude de fatores astronômicos e meteorológicos. Vamos ver os fatores astronômicos, quais são eles, né? Esses fatores estão associados aos movimentos da Terra e à inclinação de seu eixo. Os fatores geográficos do clima, por sua vez, estão relacionados às características naturais da Terra e ao modo como elas influenciam na diversidade climática, certo? Que são os fatores astronômicos. Observe aqui, ó, questão do eixo da Terra, né? A localização aqui é essa faixa colorida do meio, onde se encontra a linha do Equador. Ela é considerada a faixa mais aquecida da Terra, né? Chamada a zona intertropical, certo? É a zona mais quente do planeta. Temos aqui os eixos, né? Faixa subpolar e as duas faixas subpolar, né? Dos dois extremos, norte e sul, certo? Observando aqui. Os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade, certo? Os principais elementos climáticos são esses aí. Observe bem. Radiação, temperatura, pressão e umidade. Os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo, tá certo? São esses fatores aí. Os principais fatores geográficos, pessoal. Só modificar aqui rapidinho para poder não confundir. Os principais fatores geográficos. Eu vou modificar aqui. Principais fatores geográficos
Geográficos. Principais fatores geográficos. Certo? Pronto. Os principais fatores geográficos são esses. Certo? Entendemos aqui os principais fatores geográficos. Os principais fatores climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade. E os principais fatores? Os principais fatores climáticos, principais fatores geográficos, aliás, são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo, certo? Que exemplo aqui, né? Fatores geográficos do clima. Que os fatores astronômicos e meteorológicos influem nos fatores geográficos, responsáveis pelas variedades climáticas regionais. Os principais fatores geográficos são, acabamos de ver ali, latitude e altitude, a maritimidade, a continentalidade, a vegetação, as correntes marítimas, o solo e o relevo. Certo? Que veja o que é latitude, vamos ver aqui o que é latitude, né? Observa aqui, latitude. Latitude, o que seria latitude? Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, o principal dos paralelos terrestres. Os paralelos, por sua vez, são as linhas imaginárias traçadas horizontalmente ao eixo principal da Terra, no sentido leste-oeste ou oeste-leste, certo? Verificando aqui novamente. Aqui o exemplo, né? Latitude, distância em graus, a linha do Equador essa do meio, né? Linha do Equador, aqui Equador, a linhazinha no meio e o Equador no final. Latitude, explicando o que é latitude. Agora, altitude, né? Quanto mais alto é o terreno, mais alto, mais frio vai ser o clima, né? Por exemplo, ali a Serra da Ibiapaba, muito conhecida, né? Climazinho frio. Por que é frio? Porque fica muito acima do nível do mar. Então, a altitude é a distância vertical medida entre um ponto e uma... que geralmente é o nível médio do mar. A altitude e a temperatura do local é a temperatura do local em que ela é medida normalmente por grandezas inversamente proporcionais. Pois quando a altitude aumenta em 150 metros, a temperatura ambiente diminui aproximadamente 1 grau, tá certo? Então, quanto mais aumenta a altura, mais diminui a temperatura. Aqui, maritimidade, dois exemplos de maritimidade e continentalidade. Maritimidade. Maritimidade é a capacidade das águas oceânicas de conservar calor por um período maior que as áreas continentais e influencia diretamente no clima das regiões costeiras, né? Regiões próximas aos mares. Contudo, há uma diferença entre eles, uma vez que a maritimidade ocorre nas regiões litorâneas, as quais apresentam menor amplitude térmica, variação de temperatura, que é a amplitude, enquanto a continentalidade sucede
sucede no interior dos continentes, ou seja, nas áreas localizadas mais distantes dos litorais, as quais apresentam maior quantidade de calor. Aqui a vegetação também influencia na temperatura, né? O alta temperatura influencia na vegetação, né? Vejamos aqui. Vegetação é o termo utilizado para se referir à cobertura vegetal de um espaço geográfico. As vegetações nativas em uma região são influenciadas diretamente pelo seu clima, né? O clima influencia o tipo de vegetação de uma região. E por último aqui, o solo, né? O solo também ele influencia na temperatura, né? Vamos só confirmar aqui em relação ao solo. O solo é a camada superficial arável da crosta terrestre que apresenta vida microbiana. É onde a vegetação se fixa e de onde apresenta vidas, né? Então, microbianas. Tá certo? Então, vamos ficando por aqui em relação a esse tema. Espero que tenha sido pontual nas explicações. Uma boa sorte aí no seu conhecimento. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.